Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falarde. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, também cumprimento e saúdo aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Para entendermos esse texto bíblico do Evangelho que acabo de proclamar, nós precisamos lembrar um pouco da caminhada dos discípulos de Emaús. O Evangelho começa dizendo: os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Aqui nós precisamos lembrar que esses 2 discípulos não fazem parte do grupo dos 12. São os 2 chamados discípulos de Emaús. Lá no relato dos discípulos de Emaús, que é o que está antes desse texto bíblico, diz que esses 2 discípulos, tristes, decepcionados, amargurados, estão saindo de Jerusalém. E quando se coloca a caminho, o próprio ressuscitado se coloca no meio deles e pergunta o que é que eles estão conversando sobre o caminho. E nos diz o texto que eles, com o rosto triste, olhando para o ressuscitado, que eles não reconheciam, não percebiam que se tratava do ressuscitado, diz: você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um profeta em obras e palavras. Ele morreu prometendo que ia ressuscitar, mas
Até agora nada. Algumas mulheres do nosso grupo foram ver o túmulo, encontraram o túmulo vazio, mas a ele ninguém viu. E aí diz o relato que Jesus Cristo, começando por Moisés e os profetas, explicou as Escrituras a esses 2 discípulos. Quando chega perto do lugar onde os discípulos iriam ficar, Jesus Cristo finge que vai adiante e os 2 discípulos dizem: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. E aí quando Cristo se coloca no meio deles para partilhar o pão, nessa hora eles reconhecem o ressuscitado. Ao reconhecer o ressuscitado, Jesus Cristo desaparece da frente deles e um diz para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, os 2 voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos. E aí a continuidade é: os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Ora, esses 2 discípulos estavam tristes e ficam alegres. Esses 2 discípulos estavam se isolando da comunidade e agora retornam à comunidade. Era tarde para aquele forasteiro, que eles não conheciam ainda, não sabiam ainda que se tratava do ressuscitado, seguir adiante, mas não é tarde, não é perigoso para eles retornarem a Jerusalém. E aqui eu fico imaginando, quando o texto diz, os discípulos contaram, eu fico imaginando a forma, o jeito, o entusiasmo com que esses 2 discípulos falou a respeito do ressuscitado. A alegria, o jeito corajoso, destemido de falar. Olha, ele nos explicou as Escrituras ao longo do caminho, ele partilhou o pão conosco, foi partilhando o pão que nós reconhecemos que se tratava do ressuscitado. Os 2 discípulos contam, acima de tudo, o que havia acontecido ao longo do caminho. A palavra caminho para o evangelista Lucas, muito para além de um sentido geográfico, caminho mesmo, tem um sentido teológico. É no caminho que se faz a própria vida. É no caminho, portanto, que se tem o itinerário da fé. É no caminho que Jesus Cristo está com eles. É no caminho que Jesus Cristo explica as Escrituras. E aí o texto diz que eles estão contando o que aconteceu pelo caminho e como reconheceu Jesus ao partir do pão, quando o próprio Jesus se coloca no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. O primeiro sentimento, o primeiro desejo de Jesus é que os discípulos tenham tudo a paz. Que os discípulos tenham paz, porque tendo paz, tem coragem. Porque tendo paz, não tem medo. E esse relato nos lembra e parece bastante com o relato que escutávamos a semana passada do evangelista João. E aí diz que eles estão assustados e cheios de medo, e até pensava que era um fantasma. E aí Jesus Cristo diz: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? A pergunta de Jesus Cristo, por que tendes dúvidas no coração, é o mesmo que dizer, por que tem dúvidas ainda na centralidade de todo o vosso ser? Porque ainda tem dúvida naquilo que deve fazer vocês agir, porque vocês devem agir com o coração. E aí, para provar que trata-se dele mesmo, diz que ele mostra as mãos e os pés. Ou seja, pelo que nos conta aqui também o evangelho da semana passada, o Cristo carregou as marcas da cruz.
era um sinal, eram cicatrizes para provar: foi eu mesmo, fui eu que estava crucificado, que agora estou como ressuscitado. Nos diz o texto que Jesus Cristo pede para comer, come, para provar que de fato é Ele. E aí é muito bonito quando o texto diz: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Não basta falar do ressuscitado somente com o coração. Não basta ter a certeza que Jesus ressuscitou e agir com o coração. É preciso também agir com inteligência. É preciso não somente falar, mas é preciso dar testemunho. Jesus Cristo termina dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunhas que agem, testemunhas que demonstram. Nós sabemos quantas e quantas vezes Pedro errou, falhou, mas quando aqui Jesus Cristo diz: vós sereis testemunhas de tudo isso, e na liturgia da palavra de hoje, a gente escuta o Atos dos Apóstolos, a gente diz: não, com certeza, Pedro é um desses discípulos que passaram a ser testemunhas. Quando Pedro diz: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Ser testemunhas do ressuscitado é falar, pois, é agir, pois, com o coração e com a mente. Com certeza, o jeito, a forma, o entusiasmo, a alegria com que aqui Pedro fala, mexe com as pessoas. Pedro não está falando somente com o coração, Pedro não está falando somente de uma suposição, não. Pedro está falando com quem fez a experiência do ressuscitado. Ele de fato está cumprindo aquilo que Jesus Cristo diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Se a gente perceber e notar e estudar só um pouquinho, a gente vai perceber que os discípulos fizeram isso e que nós hoje somos convidados e convocados a sermos também essas testemunhas. Em cada missa, fazemos a experiência de estar com Cristo vivo e presente na palavra e na Eucaristia. São João até nos lembra que nós não podemos dizer: eu conheço a Deus, mas não guardar os seus mandamentos. Dizer que conhece a Deus, dizer que somos testemunhas de Jesus Cristo, mas não cumprimos os seus mandamentos, não faz sentido. E como a mentira é algo abominado pelas Sagradas Escrituras inteira, o texto da carta de São Paulo diz: quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Dizer que conhecemos a Deus significa guardar os seus mandamentos. Dizer que somos testemunhas do Cristo ressuscitado significa anunciá-lo com o nosso coração e com a nossa mente. Dizer que somos testemunhas do ressuscitado significa demonstrar pelas nossas atitudes de vida que temos um Deus que nos ama, que temos um Deus que através de Jesus Cristo nos trouxe a salvação. Amém? Guardemos, pois, um instante de silêncio e nesse instante de silêncio nos perguntemos, nos questionemos se estamos sendo testemunhas vivas do Cristo ressuscitado.